Hola. 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 ¿Qué sos, estudiante? No, no, soy director de cine. Quem é o cara? Ex-marido de uma namorada. Genial. Eu faço cinema há 30 anos. Comecei em 1984 com meu primeiro curta-metragem, chama-se O Temporal, dirigido por mim e pelo José Pedro Goulart e baseado num conto do Luiz Fernando Veríssimo. Eu vendo o filme hoje, é um filme muito adolescente. É a história de uma geração se revoltando contra outra geração. E acho muito característico, assim, como um primeiro filme. Onde é que é o banheiro, hein? Eu nunca tinha visto uma câmera antes de ser o diretor. Eu entrei no set e fui apresentado a uma R2C. Esta é a câmera. Ah, que interessante. Então, o filme tem muitos problemas, assim, especialmente de direção. A produção é bacana, o conto é muito bom, mas eu acho hoje um filme muito fraco, assim, não acho um bom filme. Mas serviu de estreia e ganhou alguns prêmios, e é sempre mais difícil fazer o primeiro filme, né? Quando a gente começa, tu tem que convencer as pessoas de, olha, eu não fiz nada ainda, mas farei bem, né? Farei um filme e tal. Misericórdia. Miserere nobis. Fiz muita coisa antes de chegar no cinema e tentei fazer várias outras coisas. Eu gosto muito de escrever, gosto de desenhar também. E eu achava, na adolescência, quando eu gostava das duas coisas, que eram mundos meio inconciliáveis. O mundo da imagem, né, da fotografia, do desenho, das artes plásticas, e o mundo da literatura, da palavra, né? E aí, quando eu vi a possibilidade de fazer cinema, eu vi que o cinema era essa junção, né? Então, o cinema ele reúne a força da música, a força do teatro, a força da dança, das artes plásticas, da literatura, dos quadrinhos, está tudo ali. O cinema é uma mistura de todas essas formas de expressão, né? E é a poderosa mistura da imagem e da palavra que me atraiu para o cinema e que continua me motivando a fazer filmes. Segurem esse cafre! Batam! O meu segundo filme, de 1986, chama-se O Dia em que Dorival Encarou a Guarda. Esse já é um filme bem melhor. Eu até hoje acho ele um filme interessante, dirigido também por mim e pelo Zé Pedro, e baseado num trecho de um romance do Tabajara Ruas, O Amor de Pedro por João. É a história de um preso que se revolta para tomar um banho. Ele quer tomar um banho e luta contra a hierarquia militar. É um filme antimilitarista e o filme feito vivíamos ainda numa ditadura, né? Não tínhamos ainda eleições diretas, vivíamos ainda numa ditadura militar, fim da ditadura já, né? Eu acho que esse filme, vendo hoje à distância, ele reflete também aquele momento da luta pelas diretas, né? Que a gente estava muito envolvido, e é um filme sobre a função social da revolta, porque é um cara que se revolta, luta, leva uma surra, apanha, mas ele consegue finalmente tomar o tal banho dele que ele queria. Então é um filme que tem uma força da revolta, assim, e daquele momento, marcado daquele momento. Ô Brás, seja camarada. Me leva até o banheiro e me deixa tomar um banho. Eu tô derretendo aqui dentro. Não pode. Não pode por quê? Eu não consigo dormir com esse calor. São ordens? Ô, meu chapa, não custa nada. Faz 10 dias que eu não tomo banho. Eu tô sufocando. Já o filme seguinte chama-se Barbosa, é um curta-metragem sobre a Copa de 50, sobre o goleiro Barbosa, dirigido por mim e pela Ana Luísa Azevedo e baseado num conto do Paulo Perdigão. Esse filme é talvez o meu filme mais triste, mais deprimido, mais depressivo, e ele é
talvez reflexo daquele momento Sarney. Assim, a gente tentou as diretas, a gente tentou e perdeu, não deu tudo errado. Parecia que o Brasil estava condenado a dar tudo errado, nunca esse país vai dar certo. Inclusive essa frase tem no filme, estávamos condenados a não dar certo. É a história de um personagem, o Antônio Fagundes, vivido pelo Antônio Fagundes. Ele volta no tempo para avisar o goleiro Barbosa do gol do Gija e tentar mudar o resultado do jogo, né? E, enfim, dá tudo errado. Não sei ao certo se foi para mudar o destino desse homem, ou se para salvar a minha própria vida, que programei a máquina para aquele dia. Minha fé e minha infância foram soterradas pelo gol de Didia. Eu agora iniciava uma viagem ao centro do meu pesadelo. Os 3 primeiros filmes, eles são baseados em histórias de outras pessoas, né? O Veríssimo, o Tabajara e o Perdigão, e dirigidos em dupla, sempre duplas direções, né? O filme seguinte, 89, é o Ilha das Flores, que é o meu primeiro trabalho solo, assim, eu dirigi sozinho e escrevi o argumento original. Não chamaria de um documentário, nunca chamei de documentário, é uma mistura de ficção, um ensaio, um filme ensaio, sobre uma situação real, né, de pessoas que se alimentavam com a sobra do alimento destinado aos porcos. Os seres humanos são animais mamíferos, bípedes, que se distinguem dos outros mamíferos, como a baleia, ou bípedes, como a galinha, principalmente por 2 características: o teleencéfalo altamente desenvolvido e o polegar opositor. O Ilha das Flores, eu acho que ele funciona meio assim como a Ana Júlia para Los Hermanos, sabe? Aquele negócio assim, pô, o cara do Ilha das Flores ficou muito marcado, assim, um filme que fez muito sucesso e abriu muitos caminhos para mim, porque ele ganhou muitos prêmios importantes, o Festival de Berlim, o Festival de Nova York, e é um filme que até hoje ele continua repercutindo, foi muito copiado, inspirou muita gente. De alguma maneira, o Ilha antecipou uma lógica da internet que não existia ainda, eu estava recém começando, que é aquelas frases, a palavrinha em azul que a gente clica e vai para outra. É um texto em 3D, assim, né? A intertextualidade estava muito ali presente naquele filme, é uma mistura de muitas coisas. Ilha é uma porção de terra cercada de água por todos os lados. A água é uma substância inodora, insípida e incolor, formada por 2 átomos de hidrogênio e 1 átomo de oxigênio. Flores são os órgãos de reprodução das plantas, geralmente odoríferas e de cores vivas. De flores odoríferas são extraídos perfumes, como os que Dona Nete trocou pelo dinheiro que trocou por tomates. Há poucas flores na Ilha das Flores. Há, no entanto, muito lixo, e no meio dele, o tomate que Dona Nete julgou inadequado para o molho da carne de porco. Há também muitos porcos na ilha. O tomate que Dona Nete julgou inadequado para o porco que iria servir de alimento para sua família pode vir a ser um excelente alimento para o porco e sua família, no julgamento do porco. Meu filme seguinte chama-se Esta Não É a Sua Vida. É um filme de 91 e é um curta-metragem que é acho que um anti-Ilha das Flores, porque a partir do Ilha eu fui convidado para muitos festivais fora do Brasil e para muitas, viajei muito e fui convidado para fazer um filme. Esse filme é produzido para a TV inglesa, o Channel 4. O cinema no Brasil estava totalmente inviável, o Collor tinha acabado de assumir e acabou com qualquer possibilidade de se produzir cinema no Brasil. E esse filme é um anti-Ilha no sentido de que no Ilha eu utilizo as pessoas como objeto de uma tese. Aquelas pessoas que aparecem no Ilha das Flores, elas não têm nome, né? Elas são imagens. E eu notei, quando eu viajei para fora com o filme, que eu de alguma maneira estava exportando um tipo de ideia de que no terceiro mundo, no sul, como eles chamam, existiam aqueles seres estranhos que comem lixo, filmes sobre a miséria. Tem muitos filmes assim que o europeu tem aquele complexo de culpa, né? Então importa muito filme sobre a miséria no terceiro mundo. E eu de alguma maneira estava contribuindo com isso. Então eu resolvi fazer um filme que era exatamente o oposto disso. Pegar uma pessoa inteiramente escolhida ao acaso, que é a Noeli,
Eu cheguei filmando, escolhi uma região da cidade, cheguei filmando já com a câmera, bati numa casa que eu não sabia quem morava lá dentro, ela chegou, ela estava no fundo assim, veio no quintal, e eu resolvi, ela aparece, eu pergunto para ela se ela já tinha aparecido na TV alguma vez, ela disse que não. Eu disse, bom, então eu vou fazer um filme sobre a tua vida, né? Convidei ela a fazer um filme, então é um filme sobre antimídia, assim, ao contrário do que a mídia faz, que é escolher as pessoas por coisas que elas fazem de excepcional, né? Então eu escolhi uma pessoa absolutamente comum, tentando de alguma maneira demonstrar a tese de que não existem pessoas comuns. Se o filme tem uma tese, é essa: qualquer vida dá um filme. Números não comem. Números não namoram, não trabalham, não sentem raiva. Números não têm nome. As pessoas têm nome. Qualquer pessoa. Noeli Ioner Cavaleiro. A senhora já apareceu na televisão? Não. Nunca? Não. Aí perguntou meu nome. Eles queriam fazer um filme. Se eu não podia participar. Sobre quê? Meu filme seguinte também é uma produção estrangeira, chama-se A Matadeira, foi produzido para a ZDF, uma TV alemã, e fazia parte de um projeto, Os 7 Sacramentos de Canudos. São 7 curtas sobre a Guerra de Canudos. O meu era o último episódio e conta a história de um canhão. É um canhão, A Matadeira, que é um episódio descrito pelo Euclides nos Sertões, onde ele conta a história desse grande canhão que foi levado aqui do Rio de Janeiro até o sertão da Bahia para enfrentar o Antônio Conselheiro e sua tropa. E ele deu um único tiro em Canudos, quebrou, ele não serviu para muita coisa, só para assustar. O filme seguinte chama-se Estrada e é um episódio de um longa chamado A Felicidade É. Foi um filme interessante, A Felicidade É, porque ele ganhou o prêmio de melhor filme brasileiro no Festival de Gramado, ganhou o prêmio de melhor filme brasileiro no Festival de Brasília e ganhou o prêmio de melhor filme brasileiro no Festival de Cuiabá. Isso por um motivo simples, ele era o único filme brasileiro que existia. Não havia outro filme brasileiro. E aí, foi legal? Sim. 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 Aham. Uhum. Claro, sim. Foi maravilhoso. Sim. Incrível. Para mim, felicidade é estrada, felicidade é movimento, felicidade é andar, não há um ponto a chegar, a viagem se faz viajando, né? Então eu resolvi fazer um filme sobre isso, sobre um casal que vai para a estrada, né? Estão de férias, apaixonados, só que no caminho, na contramão, vem um cara de péssimo humor, com um caminhão terrível, horrível, e a vida dele tá uma porcaria, e o carro desse casal e esse caminhão estão em rota de colisão. Não vou contar o fim do filme, mas enfim, eles estão em rota de colisão. Então a felicidade é isso, eu acho. A felicidade é a estrada, é um amor, é planos, mas depende também de alguma sorte, porque sabe-se lá o que tu vai encontrar no teu caminho. As leis da probabilidade permitem que você possa contar com alguns momentos bastante bons, que podem ser prolongados se você tiver alguém para dividir ou para lembrar deles, que podem ser em maior número se você tiver a capacidade de planejá-los. Ângela da Sumida é um filme de 1997, escrito por mim e pela Rosângela Cortinhas, e é uma história sobre o espaço urbano, sobre chaves. As pessoas se trancam com grades,
com porteiros, com muitas fechaduras, com muitas portarias, e cada vez menos o espaço público serve de lugar de encontro. E eu queria fazer um filme sobre isso, sobre essa dificuldade que o espaço, que a ausência de convívio na cidade provoca na vida das pessoas. Cada vez a gente se encontra menos com gente de verdade. Então, Anjulando a Sumida é a história de um cara que quer encontrar um amigo dele, mas a cidade não possibilita isso. Ele encontra muitas grades pelo caminho e acaba impossibilitando esse encontro. Eu quero ser eu quero ser como você. Eu quero ser burguês. Eu quero ser como você. Eu quero ser burguês. Eu quero ser como você. Eu quero ser burguês. Eu quero ser como você. Eu quero sair daqui! Meu filme seguinte é O Sanduíche, de 2000. É um curta-metragem que é um filme que até hoje eu gosto bastante de ver. Ele tem várias características próprias. Ele foi filmado ao ar livre, na rua, ao vivo, com plateia. É um filme, assim, eu fiz uma demonstração de como se faz um filme. Eu montei um cenário na praça, imprimi a decupagem, botei o vídeo assiste nos telões, montei uma arquibancada e explicava para o público o que eu ia filmar, cada um dos planos. Agora eu vou fazer a cena tal, plano tal, tal. Então fiz meio uma aula como pública, assim, como é que se faz um filme, né? E o filme tem camadas, ele como um sanduíche, assim, é um filme dentro de um filme dentro de um filme. E eu acho que todo cinema é assim, todo filme é assim, um sanduíche. Ele tem muitas camadas. Tu pode ter uma primeira camada superficial, que é a piada, mas há uma segunda camada atrás e uma outra ainda. Então o sanduíche fala sobre isso. E um relacionamento é assim também. Um encontro de um casal, a vida de um casal, também tem muitas camadas. Então o sanduíche é sobre as várias camadas do cinema e da vida. Só porque a gente não vai mais morar junto, não significa que eu vá perder. Esquecer? Esquecer. A gente mudou essa fala faz tempo. Eu sei, claro. Quer parar? Não. Vamos terminar a cena. Até aí foi bem, me desconcentrei, foi só isso. Faz o seguinte. Imagina que aqui tem uma plateia, que o teatro tá lotado e tem um monte de gente nos olhando. Onde? Aqui. Imaginou? Imaginei. E agora? Agora esquece deles e lembra o texto. Depois vem, em 2002, o meu primeiro longa-metragem, que chama-se Houve Uma Vez Dois Verões, que é um filme, acho que o primeiro filme brasileiro feito em vídeo, passado para uma tela grande. Ele foi filmado em 20 e poucos dias, com uma turma de jovens atores iniciantes, alguns deles colegas do meu filho. O meu filho é um dos atores, todos tinham 17 anos. E é um filme com um tema bastante antigo, mas sempre eficiente, que é jovem, se apaixona por uma garota. Olha só, aquela estrela lá no céu. Ele é também um filme de duas gerações. Uma geração com 40 e poucos anos por trás das câmeras. E uma geração de menos de 20 anos na frente das câmeras. Os atores são todos adolescentes, praticamente. E é um filme que apresenta também as músicas dos anos 60 e 70 para essa geração. Acho que é um diálogo entre duas gerações. Olha, Chico, eu preciso dormir. Não ficou com medo de engravidar, de verdade? Tomo pílula? E AIDS? Se o cara usa camisinha, não funciona. É, eu sei. Mas eu só pego caras de pouca experiência ou nenhuma, como tu. O meu filme seguinte é o meu segundo longa, chama-se O Homem que Copiava, que é a história de um operador de fotocopiadora que tira cópias das coisas e vai lendo o que ele copia. Só que ele não consegue ler tudo, porque a folha seguinte cai sobre a anterior e assim ele lê fragmentos da vida, né? Um filme sobre fragmentos. Alguém que tenta, eu acho que
talvez a minha geração foi a primeira a ter isso muito claro, assim, de que a gente sabe bem pouquinho sobre muitas coisas, não sabe muito sobre nada, a gente fica pegando fragmentos das informações, né? E esse cara que tem essa vida quase esquizofrênica, ele consegue organizar, só consegue sobreviver, é salvo pela paixão. Mãe, depositei no banco o dinheiro do aluguel. Semana que vem a senhora vai receber uma TV nova como a senhora queria, com todos aqueles canais. Na Holanda não é tão frio. Assim que der eu volto ou trago a senhora pra cá. Um beijo. Matei um cara. O quê? Como assim? Matei um cara. De carro? Não, com um tiro. Puta que pariu. Onde? Na minha casa, na sala. Que cara? Meu Tio Matou um Cara é um meu próximo longa, que é uma comédia juvenil, feito em parceria o roteiro com Guel Arraes. É um filme bem diferente dos meus outros filmes, porque ele foi quase uma encomenda. É um filme, eu tinha escrito essa novela, Meu Tio Matou um Cara, que estava publicada em livro, e aí eu recebi um convite para transformar esse meu livro num filme. É um filme muito divertido, eu acho, uma aventura romântica e também a história de um rapaz que se apaixona por uma moça, um filme adolescente. E esse filme é um filme preferido de muitas crianças, assim, eu encontro muitos garotos que é o filme que eu mais gosto, eu adoro esse filme, uns guri de 12, 13 anos, que é uma aventura de detetive, assim, eu também gostava de histórias de detetive mirins, então resolvi fazer um filme de detetive. Calma. A minha mãe sempre defende o tio Éder. Ela diz que ele é meio atrapalhado, e por isso ele se mete em confusão. O meu pai, que é irmão dele, diz que o tio Éder se mete em confusão porque é um idiota. Meu tio matou um cara. Como assim? Os Barbosa é um documentário bastante... talvez um dos poucos documentários mesmo que eu fiz sobre um realizador de Caxias, um senhor que filmou a vida dele toda. Ele, em 1950, comprou uma câmera de 16mm e filmou a vida toda, todos os eventos familiares, durante toda a vida ele filmou, só que ele nunca tinha montado. E eu convidei-o para montar os filmes. Ele filmava muito bem, enquadrava muito bem, registrou a vida de Caxias durante 30, 40 anos. Então, um documentário sobre uma família filmado de dentro, pelo próprio patriarca da família, e a gente vê a vida dele passar nesses arquivos cinematográficos. Eu fui ao laboratório vendedor de máquinas. Eu perguntei, quero comprar uma máquina fotográfica. E ele me disse, olha, se tu compra uma máquina de filmar, os filmes estão mais baratos do que fazer a fotografia. Olha, vamos para o cinema. O filme seguinte, Rummikub. Rummikub é um jogo, é o nome de um jogo. E a história é uma comédia, também um filme de encomenda, no sentido de que eu fui convidado a fazer esse filme para um canal de TV americano. O filme é com a Alice Braga e com o Pedro, meu filho. E ele recria talvez uma situação de infância, porque eu conheço a Lili, a Alice, desde que ela era pequena. A foto que aparece no filme deles, crianças, é real, na praia, naquela praia, né? Então a gente passava muitos verões juntos, né? E aí eu resolvi fazer uma história usando isso, esse casal, esses dois meninos que se conhecem desde pequenos, se reencontram e tem um caso, uma paixão de verão, de fim de semana, assim, porque eles estão ilhados naquele lugar, começa a chover, eles não têm para onde ir, acabam se apaixonando. O filme seguinte, de 2007, O Saneamento Básico, que é um longa-metragem. Eu tenho uma antiga obsessão por Shakespeare, estudo, gosto, leio muito, e eu queria me livrar dela. Eu disse, não, eu quero fazer uma coisa que não seja Shakespeare. Aí eu comecei a andar para trás, o que veio antes, né? E aí fui pesquisar a comédia dell'arte, né?
Então, o Saneamento Básico é um filme sobre a comédia dell'arte. Os 7 personagens são os personagens da comédia dell'arte. O Joaquim Arlequim, a trabalhadora é a Marina, tem os 2 que vivem brigando, um de Veneza, o outro de Milão, que é o doutor e tal. Então, aqueles 2 personagens brigando. Chamei 7 grandes atores para viver aqueles 7 personagens e inventei uma história sobre uma pequena cidade que não tem dinheiro para fazer esgoto, mas tem dinheiro para fazer um filme e resolve fazer um filme sobre esgoto, enfim. Para o tratamento do esgoto, qual é o problema de falar? O esgoto da comunidade, não é? Mas esgoto é uma palavra ruim, parece o cocô da comunidade. Mas é o cocô da comunidade. Silene, desliga isso. Você nem viu o que tinha nessa fita, pode estar pagando alguma coisa. Só tem bobagem, velho. Bobagem é bom de filmar. Você empresta? E a câmera? Nem pensar. Se uma experiência for repetida nas mesmas condições em qualquer lugar, o resultado deve ser o mesmo. Ao contrário da arte, onde uma descoberta em nada altera a descoberta anterior, na ciência, cada nova lei substitui as outras. Velázquez e a teoria quântica da gravidade. Esse é um filme ensaio, um filme de 3 minutos, filmado por um celular, para ser um festival de filmes de 3 minutos, uma coisa assim. E ele foi filmado lá em casa. E é uma relação entre a teoria quântica da gravidade e o quadro As Meninas, do Velázquez. Uma observação muito simples e capaz de contribuir de forma decisiva para uma teoria quântica da gravidade me ocorreu enquanto examinava o quadro As Meninas, do Velázquez. Até à Vista é um curta de 2011, produzido para a TV americana, a convite do Juan José Campanella. O Campanella recebeu essa incumbência de fazer um filme sobre o tema Fronteiras. E ele convidou 8 cineastas latino-americanos e eu resolvi falar sobre as fronteiras culturais internas dentro do próprio Brasil e as fronteiras entre a literatura e o cinema. É a história de um cara que quer adaptar um livro para o cinema e vai à Argentina, acha um livro que ele acha incrível para adaptar para o cinema e convida o escritor para adaptar o livro juntos. Eles resolvem adaptar juntos, enfim, e começa uma viagem pelo Brasil, né? Começa em Buenos Aires e vai até Belém do Pará. Enfim, é uma comédia sobre as fronteiras entre o cinema e a literatura. Eu li o seu livro. Qual? Fronteras. Me gustaría hacer una película, un filme. Quiero comprar los derechos. ¿Comprar? Eso, comprar. No quiero la plata, quiero irme con vos a Brasil. Como é que é? E meu filme seguinte agora foi o Mercado de Notícias, que é um documentário sobre mídia e democracia, sobre jornalismo, baseado numa peça do Ben Jonson, uma peça escrita em 1625, onde o Jonson faz uma crítica, uma coisa recém-inventada, que era o jornalismo. Né? E eu achei esse texto extremamente atual e representativo do momento de crise que vive o jornalismo. Né? Repórteres. Devagar, Tom. Temos aqui uma bela palavra nova. O que vem a ser um repórter? O conceito do repórter está passando por uma revolução. Senhor, eu quero 10 centavos de notícia, qualquer uma, para contar o vigário no sábado. No mesmo ano, fiz um outro filme que chama Beleza, que é um drama romântico. A história de um fotógrafo que vai para o interior do Rio Grande do Sul para achar jovens candidatas a modelo e acaba se apaixonando pela mãe de uma delas. É um filme que eu imagino que seja, tentei que fosse, um filme, uma investigação sobre a beleza, sobre o que é a beleza, sobre as várias formas de beleza. Foi uma novidade para mim fazer um drama, não tem comédia no filme. Tem uma fala do Shakespeare que diz: o homem fez muitas coisas na vida, quer dizer, o ser humano faz muitas coisas, também muita coisa ruim, mas não por amor, né? Quer dizer, as coisas boas que a gente faz são por amor, eu acho. E as coisas ruins que a gente faz não são por amor. Então, eu acho que fico oscilando entre essas duas coisas, né? As coisas que a gente faz por amor e as coisas que a gente não faz por amor. Eu acho que um filme sempre é uma tentativa de dividir com alguém alguma coisa que nos emociona, que nos dá prazer,
ou alguma coisa que nos irrita, que nos incomoda, né? Que nos provoca fúria. Então eu fico talvez oscilando entre esses dois mundos, né? Dividindo as coisas que me apaixonam e dividindo as coisas que me incomodam.